Olá, seja novamente bem-vindo e bem-vinda ao Pensar Muda Tudo, o podcast da Mandacaru. E nessa temporada que está sendo incrível, a gente está falando de hospitais, escolas, aviação, tecnologia, startups. Gente, eu estou aprendendo demais. Eu tenho certeza que dessa temporada tem que sair um livro. E hoje nós estamos com um universo que nós todos conhecemos, mas numa posição, num lugar, numa perspectiva muito diferente. Tenho certeza que em algum momento na sua vida você foi aluno ou professor, mas talvez nunca tenha trabalhado nos bastidores de uma instituição educacional ou na área de recursos humanos e principalmente na área de cultura. Como garantir cultura dentro de uma instituição educacional? Para trazer luz a esse assunto, eu trouxe aqui para a gente a Fernanda, especialista em culturas de instituições educacionais. Fê, seja muito bem-vinda. Vai ser Fê. É e verdade. Assim, derrame aqui quem é você, quais são suas credenciais, como que você chegou onde você chegou, para que as pessoas possam te conhecer. Legal. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Fê, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Sou Fernanda Bertozzi, sou psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas, atualmente faço neurociência, estou adorando também. Você vai mergulhar amar. nesse universo. Tá fazendo aonde, Fê? Na FAP. Eu fiz na USP, eu fiz com a Analia. Muito legal, Que é uma legal. formação que você nunca vai esquecer. Que legal, eu estou adorando. Bom, comecei minha carreira em consultoria, né? Trabalhei ali por alguns anos em consultoria, depois fui para a indústria, depois fui para o segmento educacional. Tô bem feliz de estar aqui com você. E de lá não saiu mais. Não saí, fiquei no segmento. E é interessante porque nunca, como aluna, eu lá estudando em qualquer instituição, eu pensava, tem um RH aqui dentro. Em qualquer lugar você pensa que tem uma estrutura de pessoas, mas a gente não enxerga. Parece que tem só a sala de aula, o professor e o aluno, e aquela equipe que é visível, mas tem uma equipe invisível. E aí, na sua definição, como é que você traria para a gente com clareza o que é cultura dentro de uma instituição educacional? Legal, boa pergunta, Fê. O segmento costuma ser muito relacional, né? É um segmento que ainda é bastante relacional, em sua maioria. Preza muito pelo vínculo, pelo ser humano, né? Por criar esse valor ali com o foco no ser humano, né? Que é o capital intelectual de toda instituição de ensino. E da sociedade. Vocês Exato. É como se fosse o banco de conhecimento, de intelectualidade de uma sociedade. Exatamente. E aí? Como é que você vê as dores e os sabores de uma cultura educacional? Porque tudo tem as alegrias e as tristezas de trabalhar dentro de qualquer organização. Quais são os sabores? O que você, quando chegou, falou assim, nossa, isso é muito incrível? Legal. Esse ponto do relacional, eu acho que ele pode ser tanto dor quanto sabor, né? O que vai mudar é a dose. Então, depende, né, ali do quanto que você tem esse relacional no centro. Porque ele pode ser muito importante, ele pode ser muito bom, ele cria vínculo, ele gera valor, ele coloca o profissional no centro, mas quando ele passa um pouquinho do ponto, ele pode gerar um favoritismo, impactar no clima, na cultura de maneira negativa. A gente poderia atrapalhar processos, né? Então, quando tem uma cultura relacional que passa do ponto, você não tem processos bem estabelecidos, né? Ou você encontra formas de burlar o processo pela relação que eu tenho, Exato. Ou de ódio ou de amor que eu tenho por uma pessoa. Exato. O segmento por si só não é um segmento de muitos processos, né? Eu falo porque eu vim da indústria, que é um segmento muito processual. Né? Então eu estava muito acostumada com esse mundinho com processos, né? Começo, meio e fim. Fordismo, tecnologia ágil e tudo mais. Exato, né? Da empresa que eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei rodou um modelo da Toyota lá de processos, né? E puxa, a gente vivia com base naquilo, né? Então realmente era tudo bem quadradinho. E aí, quando eu fui para o segmento de educação, cheguei no mar aberto, né? Então não tinha nada disso. Ficou um pouco solto, assim, caramba, não tem processo para isso, não tem processo para aquilo. Super
foi solto. Ficou muito solto, não tinha. E eu sabia que não tinha, né? Eu não fui enganada. Eu fui para uma instituição que estava em evolução, né? Estava implementando, queria ter. Exato. Eu queria ter aquilo. Acho que como muitas, né, têm passado por isso nos últimos anos, principalmente. Acho que o segmento da educação, ele demorou para se profissionalizar. Né, como outros segmentos já fizeram anos e anos atrás, a educação foi fazer isso há poucos anos atrás. Né? Então eu fui... E ainda está fazendo, né, Fê? Eu acho que ainda existem escorregões, existem transições, existe um jeito híbrido ainda de ser uma instituição / empresa, porque quando a gente tem duas culturas, a cultura da instituição educacional que é pública, que depende de verba do governo, e aí você vai ter uma cultura dentro dessas instituições, e tem as privadas, que os grandes mantenedores são os alunos, pais, que são os próprios clientes. Como é que você vê essa diferença da cultura pública e da cultura privada? O que é igual e o que é diferente? Legal. Eu acho que no universo público isso está um pouquinho mais atrasado ainda, né? Ainda a gente vê muita burocracia, né? A gente vê menos processos ainda, não que a privada tenha muitos processos hoje em dia, isso ainda está em evolução, mas acho que no público isso ainda é um pouco mais obsoleto ainda. Né? Eu não trabalhei no setor público, mas naturalmente já conversei com pessoas que trabalharam. Deve ter entrevistado muita gente que veio do setor público. Sim. Existe muito esse movimento, mas quem está na instituição pública, no geral... Desculpa, na instituição privada, no geral transita de uma para outra. Sim, né? sim. Então, de uma marca para outra. Mas sim, tem alguns docentes, principalmente, que vêm do setor público para trabalhar. Ou que às vezes, privado. ao mesmo tempo, trabalham nas duas. Trabalham num turno em um e na outra. Imagina, é como se eu estivesse na China, trabalhando na China, de repente eu vou para o Uruguai, porque são culturas, linguagens, tons, até o próprio mobiliário, recursos também são diferentes. Sim. Ainda eu estou na lousa de giz dentro de uma escola, na outra já estou com tablet. O recurso talvez seja a principal diferença. Quando você vai para um setor público, você não tem esse recurso disponível. Quando você vai para uma instituição privada, principalmente as de nicho, né? Quando você tem uma instituição que tem um ticket mais alto, né? O curso ele custa mais caro, naturalmente o recurso é muito maior. Né? Você tem aquelas salas híbridas com câmeras super descoladas e modernas, né? Com painéis interativos, que o docente fica até meio perdido para onde ele olha, como que ele fala, até onde ele pode ir. Porque ele não foi preparado totalmente para isso ainda. Não, com certeza ainda não. Eles estão aprendendo também, ele vem se reinventando também, né? O docente que está ali na sala de aula talvez seja quem mais está se reinventando. Acho que essa é a grande mudança cultural, porque o professor, ele era detentor de todo o conhecimento. De repente, com a pandemia, todo o conhecimento que ele tinha não era aplicável. E ele teve que voltar a ser aluno. Acho que deve ter mexido muito porque o ser humano, não é o professor, mas o ser humano, quando ele se descobre ignorante a um assunto, ele fica desesperado, fica com medo, a vaidade mexe. Então, eu imagino o sofrimento que deva ter sido para o docente, e não só para o professor, mas para toda a equipe, coordenadores pedagógicos, diretoria, porque o que a gente vai fazer? Porque a gente não pode perder, precisa continuar a nossa missão, e o desafio deve ser grande até hoje. Com certeza, e tem dois desafios nisso, né, que eu vejo muito fortes, né? Principalmente o público que está na sala de aula hoje é um público de uma geração muito diferente do docente, né? Então é um público muito jovem, né? Muitos saem ali do colégio. Acabaram de sair da faculdade e vão dar aula. Não, o aluno que eu digo, né? Às vezes ele acabou de sair do colégio e ele já está indo para a universidade. E aquele docente já é de uma geração mais antiga, né? Ele já leciona há muitos anos. Da diferença de gerações em sala de aula. Exato, né? Então ele precisa ser atrativo para esse público jovem, que é diferente do público da geração dele, né? E do público que ele estava mais acostumado. Né? As universidades hoje em dia vêm trazendo essa tecnologia, inclusive também para atrair esse público mais jovem, que é quem está na sala de aula, quem está começando uma graduação agora, né? Quem está saindo da escola e indo estudar muitas vezes direto. Então, acho que esse é um desafio, geração é um desafio, né? Como atrair essa geração, como a universidade... Como manter...
como manter, exato, né? A retenção desse aluno é muito importante, porque o estudante, ele está fazendo um monte de coisa, está estagiando, né? Ele quer interação, ele quer o estágio também prático, né? Aliás, ele está ali com o seu celular ou com o seu tablet, seu notebook, ele, antes de fazer uma pergunta para o professor, talvez ele pergunta para o IA, pergunte para o Google. Exato. Então, a elaboração da pergunta para esse professor, ele é muito mais exigido agora. Isso estou falando de um aluno engajado, tá? Não estou falando de todos os alunos, que tem alunos que estão lá jogando, não estão nem prestando atenção. Sim. Mas um aluno que é engajado, ele tem hoje acesso a informações que antes eu não tinha. Eu não levava eu era da turma da Barça, mas eu não levava a Barça para a escola. Agora o celular está aqui. Eu quero como fazer essa pergunta para o professor que ele é mais mal-humorado? Como fazer uma pergunta estabelecendo um viés estatístico? Hoje o IA te dá todas as perguntas e você se prepara para perguntas que o professor ele não se preparou. O plano de aula dele não contemplava essas perguntas. Isso acontece? Acontece. Hoje a informação está na nossa mão, né? Em segundos. Né? Inclusive, para que esse docente seja mais atrativo na aula dele e para que ele faça uma prova que o aluno, que ele consiga saber se o aluno aprendeu de fato. Porque o aluno pode simplesmente colocar ali a matéria numa IA de maneira simples, ele faz perguntas muito simples. Os alunos são espertos, né, nesse sentido, assim. Então, claro que tanto que o número de plágio tem sendo mais identificados agora, porque também as universidades, olhando um TCC, uma monografia, tem como submeter esse documento para saber se tem plágio. Então, também tem isso. Fê, uma coisa que eu vejo, vou falar talvez um pouquinho como mãe e também como aluna. Eu, quando eu era aluna, eu vi os professores, a universidade, o mundo acadêmico como uma autoridade sobre a minha vida. Hoje eu vejo uma inversão muito grande de valores. Eu participo de grupos de mães no WhatsApp que são terríveis, tá? Vocês não têm noção o quanto que nós somos perigosas. Mas eu vejo que tem pais e mães que vão até a escola exigir do professor que a matéria seja mais fácil, que a prova seja desse jeito para que o filho dela tenha sucesso. Uhum. Então, hoje, a educação deixou de ser o fim e sucesso passou a ser um objetivo, tanto de pais, alunos e da própria academia em si? Acredito que sim, em parte, né? Acho que isso é muito mais pensado do que há anos atrás, né? Anos atrás, os nossos pais queriam que a gente aprendesse. E se tornasse bom ser humano. No fim das contas, a gente deveria aprender ali e se tornar um bom ser humano. Hoje, acho que tem uma ambição muito forte desde cedo por parte dos pais para com o filho. Né? Então, muitos pais investem, inclusive quando você vai para uma universidade de nicho, perdão. Quando você vai para uma universidade de nicho, curso mais caro, o pai está investindo, né? Então ele vai querer esse retorno. De alguma forma, ele espera que esse retorno venha da educação do filho dele. E se a instituição não está suprindo isso, ele vai cobrar de alguma forma, porque ele entende que ele está pagando caro para ter isso. Acho até legal explicar, porque dentro da sua linguagem, você fala de nicho e de massa. Para as pessoas que estão nos ouvindo, o que seria a formação de massa e a formação, instituição de nicho? Um exemplo para gente. Massa são todas as instituições com um ticket mais baixo, né, com um valor mais acessível, onde você tem marcas mais acessíveis e geralmente são os grandes grupos. Né? A gente tem grupos que tem 13, 14, 15 marcas em um único grupo. E às vezes as pessoas nem enxergam que tem esse grupo, né? Ela vê só o nome da universidade. A maioria nem sabe, né? E tá tudo bem não saber também, porque a gente preza muito pela regionalidade. Sim. Né? Então tem grandes grupos que têm instituições no Brasil inteiro e que nem faz questão de colocar o nome do grupo ali, né, sobreposto à marca regional, porque para não confundir a cultura também, porque pode ter um comportamento cultural diferente. Sim, e no fim das contas a marca regional importa muito. Né? Ela tem o legado dela, ela tem a história dela. Então, nem faria tanto sentido assim. Quando você vai para o nicho, são as instituições privadas e que têm um ticket mais alto. Né? E que aí
uma pequena parcela da população tem acesso. Porque a gente está falando de cursos de 5, 6, 10 mil reais por mês, né? Ali uma mensalidade mais cara. Mas eu posso ter um curso extremamente caro dentro de uma instituição de massa. Por exemplo, medicina, Sim. independente de se é de massa ou de nicho, ela sempre vai ser nichada. Sempre, porque o curso em si é um curso caro, né? O professor, né? O docente tem uma qualificação diferente, não que o dos outros cursos não tenha, mas aquele docente é médico também. Sim, né? Há uma exigência de uma equipe multidisciplinar diferenciada. Exato, tem toda uma questão de estágio que é diferenciada, tem toda uma questão de tecnologia necessária também para que aquele curso funcione, né? Hoje tem robôs que simulam ali cirurgias, tem coisas muito legais. Eu entrei numa universidade em Varginha que eu fiquei chocada, porque eu ainda tive acesso a corpos. Hoje não há mais não é necessário ter corpos, gente, é meio assim maléfico, mas eu tive. E ter uma faculdade que tinha acesso a corpos humanos já era uma faculdade elitizada, poucos poderiam ter. Então, porque você aprende mais. E hoje eu vi robôs incríveis, assim, humanoides, assim, fantásticos. Falei, nossa, queria levar para minha casa para testar. E é muito incrível como a tecnologia tem entrado dentro do mundo educacional. Como é que a tecnologia, como é que o IA tem trazido benefícios e também tem trazido também, Fê, alguns estudos que a profissão do professor nos próximos 10 anos ou vai ter uma grande modificação ou terá também o fim de alguns acadêmicos. Porque hoje você consegue simular um ser humano dando aula. Eu não preciso do ser humano de verdade, então eu consigo escalar muitas coisas e tornar mais acessível a mais pessoas. Como é que você vê isso? Realmente o professor com habilidades humanas pode perder espaço para a tecnologia? Em parte sim, né? Porque tem muitas coisas que a tecnologia consegue fazer, mas o ser humano ainda é muito relacional. Né? O ser humano ainda gosta muito desse contato relacional, próximo, com outro ser humano e não com um robô. Né? Eu acho que algumas tarefas mais operacionais e que para esse docente é até bom deixar de fazer alguma tarefa mais operacional. Algumas aulas que ele não aguenta mais repetir. Exato, eu acho que sim, dá para substituir por uma IA, algo assim, mas... E aí a sala de aula ser um lugar de debate, de diálogo, de troca, de cases, que eu acho que isso desapareceu da sala de aula. Às vezes a obrigatoriedade de uma escala, de um conteúdo massivo, intensivo, tira do professor aquilo que é o mestre. Exato, ele é o capital intelectual, né? O docente detém ali o conhecimento. Então, é super importante que ele passe isso para o aluno, para o estudante que está ali na ponta, mas o estudante hoje em dia também quer uma troca. Né? Não tem, hoje em dia as aulas são pouco teóricas, elas são mais interativas, né? Cada vez mais o docente tenta trazer uma interatividade de alguma forma na aula dele, né? Isso independente do curso, né? Da área do curso. Acho que todas as áreas vêm se reinventando. Claro que tem algumas que são mais teóricas e não tem jeito, não tem o que fazer. Outras têm atividades muito mais práticas, mas o docente ele tem se reinventado nesse sentido para promover uma troca dentro da sala de aula, para prender a atenção desse estudante, né? Senão ele perde a atenção em minutos. Como é que um professor hoje, eu estou pensando no meu filho dentro da faculdade e a dificuldade que eu tenho de reter a atenção dele. Como é que hoje vocês ensinam como área de pessoas habilidades, técnicas, treinamentos de engajamento? Porque cada vez mais os cérebros estão dopaminérgicos, o celular, quando você vai para uma faculdade, são adultos com cabeças de criancinha ainda, porque o cérebro ainda está em formação até os 24 anos de idade, eles estão entrando na faculdade com 17, 18 anos, acha que são os maiorais, mas ainda são crianças, dependem dos pais financeiramente. Como é que os professores são preparados para trazer esse engajamento? Legal. Cada vez mais a instituição, né, de ensino vem capacitando esses docentes, até em temas enquanto liderança, negócios. Né, na universidade uma universidade que eu trabalhava antes, a gente capacitou todos os reitores nesse Olha, sentido. O reitor. Inclusive o reitor, né, porque ele vai cascateando. Né, então, o reitor, ele... Uma capacitação do reitor é muito importante nesse sentido,
né? Porque ele que vai passar para baixo para o coordenador do curso até chegar no docente, né? Então, temas de liderança, temas de negócio, até de marketing, né? De como ser atrativo para esse aluno, para esse estudante que está ali na sala de aula. E nesse sentido, a tecnologia também pode ajudar, porque tem ferramentas que esse docente pode ter ali com ele no dia a dia que vai trazer essa atratividade para a aula. Mas, de fato, reter a atenção hoje é um grande desafio. Não, eu falo que é uma magia. Quem descobrir essa fórmula de manter a atenção... Acho que até o próprio docente às vezes se distrai com o próprio celular, e eu não gosto muito dessas ações punitivas, restritivas, está proibido, não pode ir mais, porque parece que o ser humano não é capaz de pensar por si só, ele sempre precisa de uma ordem estabelecendo uma disciplina. Eu entendo que antes disso, que veio essa nova formulação que está proibido os celulares dentro de sala de aula para quem ainda não é maior de idade, faz todo sentido, deveria começar já lá no comecinho. Mas agora eu imagino que vai demorar ainda um tempo para essa cultura ser estabelecida. Agora conta pra gente como é trabalhar na área de cultura de uma instituição educacional. Quais são os programas? Quais são as principais responsabilidades e entregas? Vocês enfrentam o turnover, não enfrentam? Enfrentam absenteísmo, não enfrentam? Porque são dores que você trabalhou na indústria, que é muito comum em outras organizações, mas a gente não sabe se elas existem dentro de uma instituição acadêmica. Existem. Eu falo que as dores são as mesmas em endereços diferentes, né? Em formatos diferentes, mas elas existem. Né? Então, a gente trabalhava muito a questão da capacitação, né? Tanto do administrativo quanto do docente, do público acadêmico, né? Que está ali na ponta. A liderança é muito importante trabalhar, né? Porque é a liderança que no dia a dia ele vai moldar aquele colaborador, vai apoiar aquele colaborador no desenvolvimento das atividades e que no fim vai gerar produtividade. Acho que até deixa eu esclarecer, existe líder na área financeira, vai ter o líder na área de marketing, vai ter o líder da equipe de operações, porque tem toda uma equipe de limpeza, operacional, eletricistas. Gente, existe um espetáculo que é o palco, que é a sala de aula, mas para que esse espetáculo aconteça, tem uma infraestrutura. Por exemplo, para a gente ter uma noção, quantos funcionários fora ou junto, não sei se você tem esse número de cabeça, uma instituição mediana tem? Depende da instituição, né? Uma que você trabalhou assim, você fala, nossa... O grupo que eu trabalhava tinha 8.000 funcionários. Olha isso. Né? Então, são 8.000 pessoas. Separado em quantas unidades? 13 marcas. 13 marcas, 8.000 pessoas, já incluindo os professores. Isso, sim, incluindo os professores. E se a gente pudesse fazer uma divisão em percentual, 50% são professores e 50% são bastidores? O público acadêmico é um pouco maior. Diria uns 60% acadêmico e 40% Mas administrativo. É um volume, a gente está falando então de 3.000 pessoas trabalhando para que, e muitos das vezes trabalham para várias marcas, porque tem um CSC às vezes, Centro Compartilhado de Serviços. E muitos desses administrativos são específicos para uma instituição de ensino, né? Não necessariamente uma área corporativa. E eu falo muito isso, né? Porque essas áreas também não podem ser esquecidas. Né? Elas fazem todo o apoio para que o show aconteça ali na sala de aula, né? Para que a mágica aconteça na sala de aula. E é muito comum ver isso no mercado de ensino, né? Porque quem está ali no meio acadêmico, o docente, o coordenador do curso, geralmente é a estrela ali no fim das contas, e o público administrativo acaba que ficando quase que esquecido. É como a novela da forma. Globo, todo mundo pensa que só trabalha são os atores daquela novela e atrizes, mas não sabe que tem contra-regra, tem editor, tem toda uma equipe. Exato. E que é super importante, né? Sem eles nada funciona. Não vai também. funcionar, não vai existir. Funcionar. Sem energia elétrica, não vai ter aula, por exemplo. Fecha-se, os alunos comemoram, mas... Eles até gostam, E aí, conta o dia a dia de trabalhar cultura. Quais são os programas que você lidera? Quais são as credenciais de um profissional ou uma profissional que vai trabalhar na área de pessoas precisa ter para trabalhar numa instituição acadêmica? Legal. Programas de clima, cultura, super importante, né? O GPTW é um certificado, um selo que todas as empresas gostam muito de ter e que é muito importante. Eu acho que quando um profissional vai procurar uma empresa para trabalhar, ele olha isso hoje em dia, né? Então, isso é algo muito importante. Trabalhar clima, trabalhar cultura, né? Uma coisa não anda sem a outra, as duas coisas são muito importantes. Trabalhar a parte de consultoria interna para todas essas áreas, né? Entender se aquilo está funcionando como deveria estar. E
aí entra em praticamente todos os subsistemas de recursos humanos. Toda a jornada da pessoa colaboradora. Exato, toda a jornada. Porque aí você, desde de receber bem aquele novo colaborador, né, até treinar ele bem, e depois desenvolver, remunerar, olhar para a estrutura organizacional, apoiar o líder, né, como eu acabei comentando antes, apoiar esse líder a exercer o papel de líder, né, a ser um líder melhor. Então tem toda uma jornada até a finalização da jornada, né, acompanhar a performance. Sim, tem avaliação de desempenho? Tem sim. O aluno hoje eu já vi algumas instituições onde o aluno preenche um NPS no final do módulo. Isso. Eu fiz tanto online quanto no presencial, eu achei isso fantástico. Esse NPS também é avaliado pela liderança acadêmica, ou também isso vai para a área de pessoas para poder estabelecer programas, planos de ações para poder tratar esse NPS? Isso vai para a área de pessoas, né? No geral, a avaliação do público acadêmico compõe esse NPS mais a avaliação do coordenador do curso, do gestor direto ali da pessoa. Mas, às vezes tem um corpo, né, um grupo de pessoas ali do acadêmico que faz essa avaliação conjunta. Acho isso fantástico. Isso é muito legal. Eu acho que isso devia ter nas empresas. Tem um livro que eu li, um case que eu achei muito interessante. É na China, a empresa. A cada 3 meses o líder vai no meio de uma roda, os funcionários da equipe fazem um círculo e decidem se esse líder deve ser mantido na organização ou não, e o porquê sim e o porquê não. Então é um feedback ali coletivo de portas e coração aberto e mentes abertas, e a equipe tem o poder de decidir da não permanência desse líder. Olha que cabeça diferente de trabalho. O brasileiro é muito romântico ainda. Você falou da relação, o afiliatismo, o paternalismo, você me ajuda, eu te ajudo. E como é que se trabalha dentro desse universo mais afiliativo uma cultura de feedback, por exemplo? A cultura de feedback é muito importante nesse universo, né? Porque as pessoas precisam Mas consegue trocar. ser implementado? Tem muitas barreiras. Consegue, claro que tem barreiras, como em todas as empresas tem barreiras, né? Na indústria também eu tinha barreiras para essa cultura do feedback, não tem jeito. Mas acho que sim, isso é possível e isso já vem acontecendo, né? Hoje em dia não tem mais aquele feedback formal apenas, uma vez ou 2 vezes por ano. Feedback não é só 1 ou 2 vezes por ano. E a própria GPTW tem um dos índices da GPTW que traz, né? Pessoas que respondem com o NPS mais satisfatório são pessoas que receberam mais feedbacks. De 3 a 4 ao feedbacks. longo do ano, né? Isso então não muda. E é de graça. Exato, né? Então aquela pausa para um café com um funcionário e de repente no final de uma orientação fala, olha, isso é um feedback. Eu percebo que as pessoas às vezes têm dificuldade em internalizar o feedback. E de falar que é. Acho que a gente chama, vamos tomar um cafezinho, vamos almoçar? Toque. Eu sou sua amiga, eu quero te dar um toque. Que acho que numa cultura afiliativa tem um pouco, vamos tomar um café, olha, eu queria te dar um toque porque eu sou seu amigo. E aí às vezes, poxa, eu preciso te dar um feedback, que as culturas americanas tem muito isso. Você trabalhou em instituições que têm grupos, que às vezes tem até instituições fora do país. Sim. Como é a interferência de uma cultura que está no Brasil e de uma cultura, por exemplo, que esteja no México, na Colômbia, na Argentina, e às vezes até docentes que são de outros países vêm trabalhar. Como é que vocês fazem essa patriação de acolhimento e pertencimento de pessoas que vêm de origens completamente diferentes? É bastante difícil, né? Porque são culturas de países distintos, né? O brasileiro é muito relacional, né? Não é só o segmento da educação que é relacional. Isso é nosso. Brasil é assim, né? Quando você vai para fora, isso é nada, né? Tive uma gestora que trabalhou na Espanha por muitos anos, foi expatriada e ela dizia muito isso, né? Que as pessoas brigavam e passava 5 ou 10 minutos e falava, vamos almoçar? Imagina isso seria não acontece. Já seria motivo para sair do grupo do WhatsApp. Exato, né? Aí um ia falar pro colega de trabalho mal do outro, e aí eles iam ficar semanas sem falar um com o outro, tristes um com o outro. Já se forma silos muito rápido. Cria um silo, né? As pessoas ficam tristes umas com as outras, e às vezes é só um tema de trabalho, né? Não é pessoal, né? Na maioria das vezes não é, inclusive. Não é pessoal. Não é pessoal. Então... Só que a gente recebe muito como pessoal ainda. Exato. Existe esse desafio, mas isso vem acontecendo, né? Então, até nos estudantes isso é muito comum, né? Então, universidades aqui do Brasil recebem estudantes de fora e nós mandamos estudantes para outras instituições de fora.
né? Então, esse intercâmbio cultural é muito bom. A cultura de receber gente de fora, de um Estados Unidos, de um Canadá, já vem de séculos e séculos. Nós não temos isso muito enraizado de receber pessoas, tanto que não tem esse processo de vir para uma casa, vai para uma república, vai para um apartamento. Geralmente, quando vai para fora, vai para casa de uma família. Na educação isso vem crescendo bastante no segmento de saúde. Quando você vem num curso de odontologia, nós somos referência, né? O Brasil é referência. O Brasil é referência em odonto, né? Então, muitas pessoas de fora procuram o nosso curso de odontologia. Isso é bem comum em odonto, por exemplo, né? De receber essas pessoas de fora e eles adoram, né? E saem super qualificados. Fê, outra coisa também que é muito dito em muitos estudos, que a geração alfa e a geração que virá depois da alfa, que ainda não deram o nome, já deram o nome? Não sei. Acho que não sei. Beta, pode ser que a gente acerte, mas assim, que eles vão provavelmente ingressar na vida acadêmica em cursos que não são mais tradicionais. Não vai ser mais o direito, a medicina, a administração, que haverão novos cursos. Como é que as instituições acadêmicas têm se preparado para o que ela nem sabe que vai existir, mas tem que começar a se preparar? Hoje em dia, existem instituições de ensino que têm cursos sobre influência digital, né, sobre marketing digital, né, coisas que não existiam até poucos anos atrás, né? Então, as instituições vêm preparando esse tipo de conteúdo cada vez mais e isso é muito rápido, né? Para produzir esse conteúdo tem que ser rápido porque o mercado pede isso, as coisas mudam muito rápido, né? Acho que a parcela do tradicional, ela sempre vai existir. Não é à toa que medicina vem crescendo. As pessoas vêm procurando o curso de medicina cada vez mais, né? É um curso que está super em alta. Recentemente, o MEC até fez algumas liberações, né, de vagas, porque é um curso regulado. E a procura continua altíssima, né? A procura não caiu por conta dessas vagas que foram liberadas. Mas ainda não tem um pouco desse movimento de mudança social, porque a gente sabe que um médico dentro de uma família, uma médica dentro de uma família, mesmo que haja esforços financeiros grandiosíssimos, eu tenho bastante pessoas da minha família que faz medicina, e eu vejo o sacrifício que é pagar os cursos, mas nessa grande expectativa de um glamour, de uma formação muito elitizada, mas que essa elitização vai transformar economicamente a vida de uma família. Sim, ainda Nem existe. Nem sempre é por paixão, porque uma coisa que eu tenho, eu decidi fazer psicologia aos 13 anos. Lendo uma vez uma matéria sobre esquizofrenia numa revista. Falei, uau, que coisa incrível, existe isso no cérebro humano? Eu quero fazer isso. Quem é que estuda para fazer isso? Eu achava que era psiquiatria, então havia possibilidade, e descobri que a psicologia cuidava muito disso. Mas eu não vejo tanta mobilização hoje pela escolha acadêmica por paixões. Como é que vocês percebem isso? Porque inicia-se 30 pessoas numa sala, geralmente terminam-se 15. Há esses estudos também, não há, Fê? Sim, exato, né? Existem áreas dentro das instituições de ensino só para trabalhar essa evasão que acontece ao longo dos semestres. E quais são os principais dados dessa evasão? Fora a questão econômica, às vezes, mas não gostar do curso, não é isso que eu me identifiquei. Como é que funciona? Acontece muito. Acontece, né, estudantes que trocam 2, 3, 4 vezes de curso porque ele não está se encontrando em nenhum deles. Isso é bem comum, inclusive. E triste. Acontece bastante. Cursos de saúde, por serem mais difíceis, não sei se é bem essa a palavra, mas... Às vezes a gente gostar de veterinária... Eu tenho uma amiga minha que adora animais. E eu falei, ela queria fazer veterinária. Eu falei, eu acho melhor você não fazer veterinária. Quem gosta de animais nem sempre vai conseguir exercer a medicina veterinária, porque você vai ter que sacrificar animais, vai ver o animal em sofrimento, que nem a medicina. Tem gente que tem medo de sangue. Exato. E é um curso mais puxado, né, por assim dizer. Não que os outros não sejam, né, não é demérito nenhum, mas a medicina é um curso diferenciado, é um curso mais puxado, você precisa estudar mais, né, o aluno se dedica muito mais. Mas não poderia mudar a forma de avaliação? Eu sei que o vestibular é a base, mas existem cursos que em outros países, como a medicina, que a pessoa tem que fazer alguns testes para saber se a pessoa tem qualificação, tem soft skills para exercer um curso de medicina. Você não acha que o Brasil ainda está um pouco atrasado no modelo de ingresso
para a vida acadêmica? Acho que sim, mas o curso de medicina é um curso com ticket altíssimo. Então, as empresas, né, as instituições não vão perder esse negócio, por assim dizer. Então, mas isso não é um erro, porque ele pode formar um péssimo profissional. É que esse aluno não sai. Né? Ele geralmente entra, mas ele não vai conseguir sair. Como eu falei, são cursos difíceis. Né? Quando você vai para uma medicina, para um odonto, veterinária, enfim... são cursos difíceis, complexos, com matérias densas. Provavelmente ele não vai se formar. Mas não há garantia que... tem gente que se forma. Sim, e a gente já foi atendido, acho que você também já foi atendida por médicos e médicas que você fala, onde essa pessoa estudou? Pode acontecer, mas é a minoria. É pouco? Eu acho que é bem pouco, porque é um curso complexo. Né? Eu acho que ele acaba não ficando. E é um curso longo, né? Quando você vai para medicina, ele estuda 5, 6 anos. Né? Então, a psicologia também é. E nós temos péssimos psicólogos, péssimos advogados. Porque eu acho que paixão e, às vezes, a pressão social de fazer... E também tem isso. Como é muito caro, como é que eu chego no 2º, 3º ano e desisto? Sendo que a minha família já vendeu a casa, vendeu o apartamento, o sacrifício, que é o efeito... É um viés muito forte de investimento. Não posso desistir agora. Às vezes o pai, a mãe desse estudante não vai nem deixar ele desistir. Não, né? A pressão vai ser muito grande. Ele vai ter que fazer terapia pro resto da vida. Ele vai ser renegado e tirado da herança da família, muitas vezes. Exato. Porque os outros cursos, como são ticket médio mais baixo, e talvez por complementar uma grade curricular com a outra, facilite a decisão. Olha, eu quero experimentar uma outra formação, essa não deu certo. Faz sentido? Faz. E num curso com ticket médio, ele pode trabalhar durante a graduação. Num curso de medicina, dificilmente ele vai conseguir trabalhar fazendo medicina. Ele vai precisar estagiar em algum momento do curso, mas ele não vai trabalhar. Né? Quando um estudante faz administração, mesmo a psicologia e a odonto, é possível trabalhar, a grade costuma ser menor. Odonto talvez um pouco menos, mas a psicologia até é possível, né? Porque é uma grade menor, um pouco menor, geralmente é só meio período ali, né? Ou matutino ou noturno. Medicina é integral, né? Então ele não vai conseguir trabalhar. Todo aquele investimento é da família. Então, largar no meio do curso, depois da família ter investido tantos anos e tanto dinheiro, é pouco provável que isso vai acontecer. Muito no meu coração, gente, e eu conheço pessoas que vão até o fim pela pressão familiar, pressão psicológica, pressão financeira, mas a pessoa não está feliz, mas ele vai até o fim. É muito ruim ser até o fim infeliz, porque você vai atender pessoas de uma forma infeliz. Agora, voltando um pouquinho, eu queria falar um pouquinho de programas de diversidade e programas de inclusão. A universidade, por si só, eu chamo que é uma grande fauna brasileira, porque ela abriga tudo, todos. Eu fui esses dias buscar meu filho na universidade e falei, gente, como o mundo está diferente, as pessoas se vestem assim, elas falam assim. É muito diferente do que é hoje. Mas quando a gente pensa na equipe que trabalha, como é que você garante diversidade e inclusão, ou ESG, ou outro tipo de governança, para que a cultura seja mantida dentro da organização? Legal. Hoje as instituições têm diversos programas de diversidade e inclusão, né? Tem grupos de afinidade dentro das instituições, isso é muito legal, porque você coloca o colaborador como protagonista daquele grupo, né? A pessoa que se identifica com um grupo, ela tem muito mais lugar de fala do que, de repente, eu que estou sentada lá no RH. Né, que não faço parte daquele grupo. Então, quando você cria essa cultura do grupo de afinidade, eu acho que é o melhor caminho, e é o que as instituições de ensino têm feito, enfim, pelo menos as que eu conheço. Que aí você tem esses grupos e que vão trazendo ações no dia a dia para que essa inclusão aconteça de verdade, que não fique só ali num papel, né, estampado na parede, que na prática ela esteja acontecendo. E é claro que quando você vai recrutar também é muito importante olhar para isso. Né? O algoritmo hoje de qualquer um desses sites de trabalho que as empresas usam para encontrar candidatos tem esse algoritmo para diversidade, né? Então você consegue atrair também mais candidatos. Pesquisas de clima hoje, para você ser ranqueado como uma das melhores empresas para se trabalhar, se você não tiver programa sustentável de diversidade e inclusão, você não vai ser certificada. Exato. E você falou de ESG também, isso também é muito importante, né? Os alunos, é um tema que os estudantes identificam muito, né? Muitas geração vezes eles Z participam. Apaixonado.
Exato, né? Então esses programas nas instituições localmente acontecem muito. Claro que de maneira corporativa uma empresa de capital aberto, por exemplo, precisa reportar temas de ESG, relatório, enfim. Mas o mais importante, na minha opinião, é o que acontece na ponta ali na prática. E que você envolve não só o docente, não só o público acadêmico, mas o estudante. Né, que a comunidade, que gera esse senso de pertencimento da comunidade ali em torno da instituição. Né, e que acontece muito em diversas situações, né, em contextos diferentes. Né, um programa que a gente faz, por exemplo, aqui em São Paulo, vai ser completamente diferente de um programa em Brasília, no Nordeste, em Minas, enfim, né, são culturas diferentes. E eu acho tão interessante porque a minha família é nordestina, a vida acadêmica é um grande valor de transformação social. Eu acredito que em São Paulo é um grande valor de transformação econômica. Então você vai para cada lugar, eu acho que no Acre deve ser outra realidade, na Amazônia deve ser outra realidade, como nos Estados Unidos é uma outra realidade. Uma coisa que para a gente começar a fechar, eu vejo às vezes que as escolas e os pais, não é somente as escolas, os pais, querem que seus filhos sejam grandes heróis acadêmicos. E aí a gente vê algumas cidades que é possível ter outdoor, esses filhos campeões, esses filhos que dão certo, que funcionam para tudo, que são as grandes estrelas. Como é que funcionam os limites dessa exploração da imagem do aluno, ao mesmo tempo do próprio patrocínio dos pais? E como é que os bastidores enxergam tudo isso? E como é que se alcança o equilíbrio para não cair num lado pejorativo e também detrator? É uma pergunta complexa, né? Não tem receita de bolo. Né? Na real, não tem receita de bolo. Acho que tem casos e casos, né? Hoje tem pais que investem tudo que tem, até o que não tem, num filho, né? E ele vai cobrar daquele filho o retorno disso, né? Quase como se o filho fosse uma máquina ali. Né? Isso. Ele coloca o filho como um robô, uma máquina. Para realizar, às vezes, os sonhos que ele não conseguiu realizar. Exato, e como psicólogas que somos, né, sabemos disso. Ele vai projetar algo que ele não viveu no filho. Né? Então, e isso não é nada saudável para o filho. Muitas vezes ele não vai conseguir corresponder, ou até vai, mas ele vai criar vários traumas. Né? Ele não vai estar feliz, com certeza. Eu tenho um amigo que os pais são advogados, os avós são advogados, os bisavós são advogados, e ele queria fazer gastronomia. Uhum. Os pais não deixaram. Pessoal, se for fazer gastronomia, eu não vou pagar o seu curso de gastronomia. Ele fez o curso de Direito, foi na formatura, aquela festa maravilhosa, ele recebeu o diploma, chegou para a família, entregou o diploma, ó, tá aqui. E aí ele abriu um restaurante. Ele foi corajoso, nem todos têm essa coragem. Né? Tem alguns que não têm essa coragem, e que é muito importante. Né? Porque senão essa pessoa seria infeliz. Imagina, o resto da vida dela, ela estaria numa profissão que ela não está feliz. E o que é mais legal que eu não ia fazer essa pergunta, porque a gente tá finalizando aqui. A terceira idade está voltando para a universidade. Sim, como é que vocês estão vendo isso e acolhendo esse público na sala de aula? Estão indo para a terceira formação, por uma coisa totalmente contrária ao que ele fez nos últimos 35 anos de vida. Isso é muito legal, eu acho o máximo, inclusive. E eu vejo que acontece muito a formação por hobby nessa terceira idade, que é a gastronomia. A paixão. Exato. Agora não tem meu pai me determinando. Costuma ser o que a pessoa acredita e gosta e é apaixonada. Eu quero fazer antropologia, Fê. Que legal, adorei. Se quiser 50, 60 anos, estou lá fazendo antropologia. Legal. Eu vejo muito psicologia também como sendo um curso de paixão das pessoas. Né? Psicanálise, as pessoas também procuram bastante. Exato. Gastronomia é recorde, né? Acho que depois é recorde hoje? Super. Gastronomia depois começou a popularizar, né, muitas pessoas de áreas distintas, né? Procuram a gastronomia como esse hobby, né, como algo até para desestressar, né? Trabalhou o dia inteiro, vai fazer um curso noturno de gastronomia. Ou até mesmo como um plano B de alguma forma. A pessoa pode abrir um bistrozinho, pode trabalhar de casa. Também. Ela pode talvez ter um negócio familiar ali também. As pessoas e outra, né? É uma profissão sem etarismo. Exato. Se quem está preparando a sua comida, você não quer saber a idade. Exato. Mas talvez quem está atendendo você como psicólogo, eu até acho que psicologia,
a direito, quanto mais velhas as pessoas, mais as pessoas querem São também. valorizadas. Eu lembro quando eu tinha 20 anos, que eu me formei com 22 anos, eu jamais conseguiria clinicar, porque olharia para minha cara, o que você sabe da vida para você me ajudar? Então, acho que tem profissões que têm um etarismo muito forte, mas tem profissões, acho que a gastronomia é uma delas. Exato, eu conheço um coordenador de curso de gastronomia que trabalhou por anos no segmento financeiro, muitos anos, teve um burnout, inclusive, saiu com um burnout e falou, o que eu vou fazer? E surgiu a oportunidade de abrir uma pizzaria na época lá para ele, e abriu na cara e na coragem como negócio, e adorou, se apaixonou, foi estudar gastronomia, depois foi lecionar, depois inclusive virou coordenador do curso. Você tornou coordenador. Fê, você fez eu era a última, mas agora você fez uma introdução de um tema que a gente não perguntou. Saúde mental. Sempre os professores foram ranqueados como uma das profissões mais estressantes do mundo, em qualquer país e tudo mais. Quais são as medidas que uma área de pessoas tem para poder acolher, tratar, cuidar, prevenir e gerenciar? Ainda mais chegando a NR1 agora. Exato, obrigatório. Obrigatório. Mas eu acho que sempre foi uma obrigação moral. Pena que as pessoas estão vendo como obrigatório agora. Para mim sempre foi um dever moral e afetivo. Mas quais são as ações que podem ser tomadas na tua visão? Você chegando numa instituição hoje, sabendo que o índice de burnout está alto, depressão, afastamento, que alguém que está te ouvindo fala assim, olha, eu seguiria esses 3 ou 4 passos. Primeiro, investir em uma área de saúde e bem-estar dentro da área de recursos humanos da empresa. Isso é super importante, porque você vai ter alguém que está focado, olhando para esse tema. Geralmente tem psicólogos parceiros, né, que trabalham nas empresas, que não é um funcionário da empresa, que aí de repente o funcionário da empresa vai falar, não vou conversar com outro funcionário, de repente uma insatisfação. Sim. É alguém que está fora do contexto ali. Alguém foi contratado para isso, com o devido sigilo, com a devida qualificação, enfim, né? Então, ter uma área de saúde e bem-estar é muito importante. Promover ações no dia a dia, né? Não só quando tem uma CIPAT da vida, por exemplo, né? Uma semana especial, uma vez por ano. Promover esse tipo de ação, né? De tempos em tempos é muito importante. As pessoas gostam e cobram, inclusive, né? As pessoas no dia a dia, na prática, cobram essas ações. E ter esses momentos de descompressão, de relaxamento dentro do dia a dia de trabalho, que é tão pesado. Seja para o docente, seja para o administrativo, para qualquer um. Nossa, né? É muito, muito. Cuidar do ser humano, que está cheio de expectativas, está em desenvolvimento, está em formação social, formação psicológica, formação física, formação de identidade. Vocês pegam a fase mais complexa da vida humana. Exato. E deixar as pessoas falarem, né? Ouvir as pessoas, né? O que elas estão pedindo, qual é a necessidade delas no quesito saúde, né? Não só no quesito saúde, mas ouvir o colaborador, ele é muito importante sempre. No quesito saúde, as pessoas trazem muitos insumos também, né? Tem áreas que você conversa ali meia hora e que você já fala, pode ter um ponto aqui, vamos pensar numa ação, num team building, né, em alguma coisa específica ali para promover a melhoria ali, a leveza daquele ambiente de trabalho para aquele grupo em específico. E as pessoas estão falando muito de salário emocional. Essa questão de ter bem-estar, de ter uma escuta, uma liderança que seja humanizada, de ter a liberdade de equilibrar a vida pessoal e profissional. Às vezes poder fazer um trabalho de uma forma híbrida. Poxa, eu não estou bem essa semana. Sabe que essa semana eu acho que o salário emocional cada vez mais vai ter ganhar uma importância nessa questão da NR01. Fê, eu amei conversar, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Espero que você tenha gostado do seu primeiro podcast. Primeiro podcast, estou super tímida, mas adorei. Todo mundo percebeu sua timidez. Eu espero que você possa vir mais vezes. Adorei, obrigada. Eu acho que tem vários temas que a gente pode se aprofundar dentro de instituições, dentro de pessoas, ser humano. E acho que é isso. Independente da cultura, independente do ramo de atividade, o que nós temos são pessoas dentro desses lugares, com seus dilemas, com suas dores, com seus anseios, com seus sonhos e expectativas. Não mudam. O cuidado com o ser humano sempre vai ser importante, né? Não importa qual área, qual segmento a gente trabalhe.
né, a área de recursos humanos é uma área que precisa cuidar das pessoas, né? E precisa ser cuidada também. Exato, também, claro, né? Via de mão dupla. Não, porque eu acho Sim, que concordo. Nós somos esquecidas. Acho que quem cuida não se cuida. Em alguns momentos, sim, mas acho que até quando você tem um RH que tem esse drive de cuidado, naturalmente ele vai pensar dentro de casa também. Olha. Porque você tem que cuidar para poder cuidar do outro. Você precisa estar bem. Se cuidar para poder cuidar do outro. Você precisa estar bem. Fê, como é que as pessoas te encontram no LinkedIn, no Instagram, se as pessoas quiserem ter acesso a mais conhecimento como você pôde distribuir aqui hoje, como elas te acham? Legal. Tô no LinkedIn, meu LinkedIn é Fernanda Bertozzi, com ZZI no final. As pessoas às vezes confundem, erram meu sobrenome, então é ZZI no final. Ainda não tenho Instagram profissional, até é um plano para, quem sabe, no futuro. Hoje em dia, né, as pessoas cada vez mais têm, isso é super importante. Tem que ter, exato. Mas olha, na Mas no LinkedIn eu tô lá. Mas na descrição do episódio vai estar lá o nome dela, o LinkedIn dela. Encontre, faça conexão, se conecte, pergunte mais coisas, o que eu não pude perguntar aqui por causa do tempo. Mas eu quero agradecer mais uma vez por você ter ficado até o fim desse episódio. E eu espero você até o próximo. Fê, muito obrigada por tudo. Obrigada, foi um prazer.